Boa noite, tudo bem? Vamos dar sequência aí, mais uma live. Deixa eu ver aqui meu volume. Vocês estão bem? Vou dar aí só mais um tempinho para ver se mais alguém entra. Senão aí eu já dou sequência. Boa noite. Hoje nós vamos começar aí, dar continuidade em mais algumas lives. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como manter a aparência jovem, né? Que é o anseio aí de todos nós, principalmente das mulheres, mas eu falo as mulheres porque as mulheres ainda são o público-alvo em maior quantidade aí nas clínicas de estética, no consultório, mas os homens, com o passar do tempo aí, da evolução, eles também já estão mais adeptos, já estão mais aceitando mais, querendo mais se cuidar, se tratar, né? E a nossa live de hoje, então, a gente vai bater um papinho sobre como manter a aparência jovem. Pra gente pensar em ser jovem, a primeira coisa que a gente tem que associar é que para ser jovem, nós temos que ter hormônios. Então, isso é fato, é uma realidade. Não dá pra gente pensar em manter a nossa aparência jovem, a nossa qualidade de pele bonita, vistosa, se nós não temos hormônio. Hormônio é como se fosse um sinalizador, né? Ele consegue passear por todo o corpo e ele vai dando informações, ele vai ativando informações. Quero tirar minhas rugas de 30 anos. Vamos lá, a gente consegue melhorar sim, com certeza. Então, o hormônio, ele é um sinalizador, né? Ele consegue comunicar com o corpo inteiro e passar informações de como que ele deve agir, como que ele deve proceder. O hormônio também, ele ajuda em relação à nossa hidratação. Por exemplo, é ele que fala onde que essa água fica, se é dentro da célula ou se é fora da célula, ele que mantém essa água dentro da célula. Então, o hormônio, ele é importantíssimo para a nossa vida. E quando a gente completa aí a partir dos 30 anos, o nosso corpo já tem uma diminuição, um declínio aí desses hormônios e, consequentemente, a gente começa a ter aí o envelhecimento. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar, quando o paciente vem nos procurar, como que a gente pode ajudar esse paciente a manter uma aparência jovem. E geralmente o que eu percebo na minha rotina é que os pacientes ele vêm com uma queixa específica, por exemplo, a minha ruga na testa, né? Igual a pessoa comentou ali há pouco, ou se não, o meu sulco tá incomodando, eu não tinha olheiras, hoje eu tenho olheiras mais profundas, então geralmente o paciente hoje, ele vem com uma queixa específica, algo que ele não via antes. Agora ele começa a se olhar no espelho e ele começa a ver essa queixa. Tá, eu vou tentando no decorrer da live respondendo essas perguntas para eu ir te ajudando, tá? Aqui para mim você aparece como o Negrito. Qual é o teu nome? Só para ficar mais fácil pra gente conversar e esclarecer. Mas então aí voltando.
Quando o paciente vem nos procurar, normalmente ele vem aí com uma queixa específica. O que nós temos que orientar esse paciente? Que é meio difícil nós tratarmos uma queixa específica e ele ficar satisfeito. A gente vê muito em MD Codes, principalmente isso, eu falo de MD Codes com uma certa tranquilidade, porque eu ministro aula de MD Codes, mas MD Codes o paciente ele vem e nos procura com uma queixa, por exemplo, ele se olha no espelho e fala assim: olha, eu tô cansado, eu tô com cara de bravo, as pessoas conversam comigo e parece que eu tô sempre nervoso, eu tô passando essa imagem de nervoso e tal. E aí que ele consequentemente vai relatando assim: olha, as minhas ruguinhas na testa tá incomodando bastante, eu tô com uma olheira, eu tô com um sulco naso que antes eu não tinha. Então ele vai ponderando aí essas queixas. Se a gente resolve essas queixas individuais, o paciente geralmente ele se olha no espelho e ele não consegue ter uma visibilidade de que algo foi feito, de que algo está melhor. Isso, claro, quando a gente tem que pensar em um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, quando a gente pensa em resolver a queixa do paciente, nós temos que enxergar esse paciente como um todo. Como, por exemplo, o que eu posso fazer para que aquele paciente não tenha mais aquele aspecto de cansado? Como eu posso melhorar para que ele não tenha mais aquela cara de bravo, não passe aquela sensação de bravo? Porque às vezes o paciente, ele apresenta aquela imagem de que ele está nervoso, de que ele está bravo, de que é uma pessoa amarga, e na verdade quando a gente conversa com a pessoa, descobre que não é isso. Mas aquela imagem de que ela apresenta, a primeira imagem que fica, que o teu rosto fala, e é o que eu costumo muito falar, o corpo ele fala pra gente. A pele, ela fala por nós. Então, às vezes o paciente, ele tem uma sensação, ele se sente de uma forma, mas o corpo dele, o semblante, a expressão dele fala uma coisa diferente. Então, para a gente pensar em tratar esse paciente como um todo, nós não podemos pensar somente em queixas individuais. Nós temos que pensar em uma harmonização. E essa harmonização não é somente a face, é o corpo em si, porque o corpo, ele conversa com ele, então é tudo interligado. Eu comecei a live de hoje falando então o seguinte, que pra gente manter a aparência jovem, nós temos que ter hormônios. Ser jovens é ter hormônio. Conforme os nossos hormônios, eles vão diminuindo, e isso é aceitável de acordo com a nossa senescência, nós vamos tendo o envelhecimento. Se nós não providenciarmos alternativas para recuperar esses hormônios do paciente a níveis adequados, qualquer procedimento estético que nós fizermos para esse paciente, ele não vai ter uma durabilidade. Então, é importante nós reconhecermos os hábitos que esse paciente tem, que são os fatores extrínsecos que vão estar acelerando ou não o envelhecimento dele, a idade desse paciente e pensar no declínio hormonal que esse paciente já tem. A reposição hormonal, para nós profissionais dentistas, alguns nós podemos fazer via tópico, alguns via oral, e alguns até injetável. Nós dentistas podemos pensar no via tópico, via oral e injetável só é a nível médico. Então assim, Júlia, se é a nível médico, por que você está conversando sobre isso para nós profissionais estetas que não podemos prescrever isso? Nós não podemos prescrever, mas o que eu quero que entre na cabeça de vocês é o seguinte: o paciente que vem até nós, ele vem com uma queixa, ele quer melhorar algo do autoestima dele, uma queixa específica, ponderada ou não. Mas quando ele vem para nós, ele vem considerando ser um paciente normal, considerando estar com seus exames normais. Por quê? Porque ele não se enxerga doente, ele não se enxerga com alguma falta, com algum desnível de alguma coisa. Então, nós temos muitos pacientes
que eles vêm até nós, mas faz muito tempo que eles não fazem uma checagem de hormônios, que eles não avaliam como que estão as suas funções metabólicas, que eles não fazem um hemograma para verificar como que está a visão geral do seu organismo. Então, cabe a nós pegar esses pacientes que estão teoricamente normais e que se dizem estar normais, e fazer meio que um check-up para a gente conseguir verificar como que nós podemos melhorar, ajudar ainda mais esses pacientes. E aí nós temos que saber interpretar os exames para que a gente consiga conversar e consiga orientar esse paciente. E assim, se o paciente já começa a ter um declínio hormonal, independente de qual que seja o hormônio desse paciente, os seus procedimentos estéticos, os nossos procedimentos estéticos, as nossas tentativas de devolver uma pele mais bonita, um organismo, uma pele mais vistosa, devolver colágeno, elastina, ela vai ficar um pouco mais deficiente porque esses hormônios não estão trabalhando a nosso favor, tá? Então, por isso que eu falo que nós temos a obrigação de entender sobre os exames laboratoriais, até para a gente saber orientar o paciente. Muitas das coisas, muitos dos suplementos, das vitaminas, a gente consegue ter recursos para visualizar onde que eles estão em falta, e nós temos condições de suplementar esse paciente desde que nós tenhamos conhecimento para isso. Os hormônios eles já são um pouco mais delicados, eles já são mais sensíveis. As doses, elas são doses às vezes pequena e que faz uma diferença enorme. Então, os hormônios não cabe a nós, outros profissionais que não sejam médicos, fazer essa suplementação, esses ajustes e tal. Mas uma vez que a gente percebe que o paciente ele está com um nível de envelhecimento mais acelerado do que o que nós gostaríamos, e a gente tem o domínio dos exames laboratoriais, a gente vai conseguir orientar esse paciente para um profissional capacitado. E esse profissional, a partir do momento que ele conseguir remodular esses hormônios desse paciente, a resposta dos procedimentos estéticos, elas serão muito maiores. Então, é importantíssimo que a gente tenha um entendimento, sobre esses hormônios também. Eu preciso de colágeno, preciso de uma pele facial firme. Colágeno é uma coisa muito engraçada. As pessoas têm uma preocupação muito grande em devo de suplementar colágeno. Se você está com seus níveis de hormônios adequados, se tem uma hidratação adequada, uma alimentação adequada, colágeno é uma das últimas coisas que você tem que pensar em repor. Porque se você está, teoricamente, repondo esses itens que eu comentei, ele por si só faz com que o seu organismo produza colágeno. De nada adianta você fazer uma reposição via oral de colágeno se você não cuidar desses fatores que eu comentei. Você vai estar apenas gastando dinheiro com colágeno, mas o organismo não vai estar com condições favoráveis de poder usufruir daquele colágeno. Então, colágeno é uma das coisas que eu raramente sugiro que meu paciente usa. Eu faço geralmente uma adequação de todas as outras coisas antes do colágeno. Eu não sou contra colágeno, não estou vendendo uma propaganda errada de colágeno. Quero que fique claro, Raquel, que assim, que eu não sou contra colágeno. Apenas existem coisas que são muito mais relevantes e importantes para serem suplementadas do que o colágeno. O colágeno é uma das últimas coisas que eu penso em suplementar, e quando está tudo equilibrado, não há necessidade de você fazer uma reposição de colágeno. Eu, por exemplo, estou aí com meus 36 anos e eu ainda não faço a reposição de colágeno. Por quê? Porque para mim é mais importante pensar se os meus hormônios estão adequados, se a minha pele não está inflamada, se o meu organismo não está inflamado, se o meu intestino está funcionando normal. Vamos pensar igual no colágeno, que foi o que você falou, Raquel. Se a gente toma colágeno, faz uso do colágeno, mas nós não estamos cuidando em desinflamar o nosso organismo, vamos pensar em a nível de intestino, que é
é meio que o carro-chefe, se o nosso intestino ele está inflamado, você não vai ter uma absorção desse colágeno, então nada adianta. E quando você enxerga que o seu intestino ele é responsável por 80% dos benefícios da tua vida, você tendo um zelo e um cuidado com esse intestino, colágeno é a última coisa que você tem que pensar, porque tudo que você se alimenta, você vai ter uma absorção melhor e, consequentemente, você vai repor isso. Colágeno, Raquel, ele é uma proteína. Então, proteína é uma sequência de aminoácidos, então, ou seja, o colágeno é uma proteína. Para que a gente tenha a produção de colágeno adequada pelo nosso organismo, nós temos que dar subsídios para que o nosso organismo produza isso, ou seja, se alimentando de proteína. Que tipo de proteína? Proteínas animais. Nós somos carnívoros, nós somos dependentes de proteína animal. Então, se você quer ter um bom colágeno, se você quer ter uma pele firme, você precisa pensar em se alimentar de ovos, de uma boa carne, de frango, de peixe, porque são através desses nutrientes, dessas proteínas provindas de animal, é que você vai conseguir repor esse colágeno, tá? Espero aí que eu tenha te ajudado. Se você tiver mais dúvida aí, vai mandando perguntinha que eu tento te esclarecer, tá? Então aí só para fechar, ao invés de você investir o teu dinheiro num colágeno, tenta investir em a manutenção do seu intestino, que se dá tomar vermífugo de 6 em 6 meses, fazer uso de um bom probiótico pelo menos por 3 meses e aí umas 2 vezes por ano, se alimentar bem e pensar em se alimentar com alimentos riquíssimos em proteína. Aí você vai ter subsídios para conseguir absorver essa proteína e, consequentemente, o teu organismo vai produzir colágeno. Se você toma colágeno, mas não está com o intestino saudável, você não vai conseguir absorver nada e só está gastando dinheiro, tá? Então, dando sequência aí, né, de que a gente pode fazer para ter uma pele saudável, nós temos que pensar aí na qualidade do intestino, que foi o que eu acabei de te falar. O intestino ele é responsável por 80% do tratamento do paciente. Por exemplo, veio um paciente super idoso pra gente, não super idoso, mas aquela aparência super idosa. É o que a gente popularmente entre nós, profissionais estéticos, chamamos assim, aquele paciente maracujazinho de gaveta. Por que maracujazinho de gaveta? Porque a pele tá muito enrugada, tá muito envelhecida. Por isso que a gente usa essa referência aí, maracujazinho de gaveta. Se esse paciente quer rejuvenescer, e se nós não cuidarmos desse organismo, desse intestino desse paciente, a tendência é ele envelhecer cada vez mais. Por quê? Porque quando a gente não cuida do intestino, esse paciente ele vai tendo aumento de radicais livres, aumento de inflamação e, consequentemente, isso vai intoxicando o organismo dele e ele vai ficando deficiente de outras coisas. Então, quando eu falo que 80% do tratamento depende do paciente, é porque 80% depende da saúde intestinal. E essa saúde intestinal, muitas das vezes, não cabe a nós, profissionais estetas. Cabe a nós orientar o paciente com o que é os caminhos melhores a serem seguidos. Mas a escolha do tipo de alimento que ele vai comer, são os alimentos que têm uma característica maior para a inflamação ou não, isso cabe a ele e não a nós. Então, por isso que eu afirmo que 80% dos tratamentos, eles dependem da saúde intestinal e que depende do paciente, tá? Hoje nós temos, já é sabido que os alimentos que causam mais inflamação são os alimentos derivados de leite, principalmente o cru, né? Porque se ele é cozido ou se é elevado a uma certa temperatura, ele mata ali aquelas bactérias. A lactose, que é uma enzima que nós não temos como degradar isso no corpo a partir de adulto. A caseína, que é a proteína do leite, ela é extremamente inflamatória, então por isso que é bom a gente evitar esses alimentos derivados de leite. O glúten, o nosso organismo ele não está preparado, gente, ele não está preparado para trabalhar com o glúten, ele não reconhece o glúten como algo que pertence a nós.
E aí é assim, por que que os problemas eles vão surgindo quando o paciente já é adulto? Então hoje nós estamos vivendo uma geração mimimi, né? Uma geração fresca. Como assim? As pessoas geralmente falam, na minha época não existia esse problema de alergia a leite. Na minha época não existia problema de alergia a glúten. Então hoje essas pessoas estão ficando mais mimimi. E o que acontece? Nosso organismo, eles não estão preparados para lidar com esses alimentos inflamatórios. Só que o nosso organismo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Conforme a gente vai tendo contato com esses alimentos, que são chamados de alimentos inflamatórios, o organismo por si só, quando ele está completamente íntegro, ele vai tentando se reparar e cuidar para reverter aquilo. Só que vai chegando uma hora que ele está tão inflamado, que está tão sobrecarregado, que ele não consegue mais. E isso geralmente acontece quando nós entramos numa idade mais tardia. Por isso que problemas de mancha geralmente vêm depois dos 30. O paciente reclama que o melasma está muito mais enegrecido, mais escuro na fase adulta. A pele, ela tem uma qualidade, ela fica muito mais feia visivelmente depois dos 30 do que antes. E isso acontece por quê? Porque o corpo, enquanto ele pôde, ele lutou ali com aqueles organismos, com aquelas substâncias para controlar aquelas inflamações. Chega um momento que ele não dá conta mais, que ele fala assim, olha, não consigo mais. E nessa fase eu não consigo mais, é na fase mais adulta. Por isso que é comum hoje, por isso que hoje nós estamos numa geração que é mais aceitável a gente ter pessoas que estão tendo aí resistência a algum tipo de alimentos, inflamação a algum tipo de alimento e até alergia. E a tendência é que isso cada vez mais vai piorando, porque conforme nós formos estudando, esclarecendo, tomando entendimento sobre alguns assuntos, sobre alguns tipos de alimento, a gente vai evitando aquilo. E aí, esporadicamente, quando a gente volta a ter contato com aquele alimento, o corpo já não reconhece mais aquilo. Então, a alergia, a agressão fica muito maior. Então, é importante que a gente pensa nas escolhas que a gente faz de alimentação. O que a gente coloca na nossa boca é o que vai nos diferenciar de um organismo funcionalmente mais saudável ou não. Na aula passada eu comentei a seguinte coisa, que o nosso DNA ele foi feito para viver 200 anos. As nossas células, o nosso organismo foi feito para durar uma média de 120 anos. E por que a gente morre mais cedo? Porque a gente vai se intoxicando, a gente vai se envenenando. Nós vamos comendo lixos, um lixinho hoje, um lixinho amanhã, um lixinho. E esse acúmulozinho de lixo vai fazendo com que as nossas células, com o nosso organismo, ele vai inflamando, vai aumentando os radicais livres, vai glicando. Uma das causas de envelhecimento também é a glicação. E a glicação, o que é a glicação? Quando a gente come açúcar doce, não interessa de onde que é a origem dessa coisa doce. Qualquer coisa doce que a gente come, ela tem açúcar. E o açúcar, ele tem um tropismo, uma afinidade pela proteína. Então, ele gruda nessa proteína. E quando ele está grudado nessa proteína, a gente chama de glicação, proteína glicada, que é a glicação em si. Uma vez que o açúcar gruda na proteína, se você não oferecer subsídios para esse corpo, ela não desgruda. Uma vez grudada, ela não desgruda. Então, cada dia mais, ela vai acumulando novas grudações aí de glicose na proteína. E isso vai deformando a estrutura, a forma, o volume que ocupava. E a gente vê isso muito a nível de colágeno e de elastina, porque são duas proteínas riquíssimas em alta concentração na pele. Então, hoje, quando a gente fala em glicação, as pessoas geralmente pensam em envelhecimento, glicação de colágeno. E por quê? Porque é algo que está visível, que a gente consegue
que nos incomoda. Como a gente olha geralmente no espelho, a gente está sempre atento a uma nova manchinha que apareceu, a uma nova ruguinha que apareceu. Então, a glicação está muito associada ao envelhecimento da pele, porque o colágeno e a elastina são proteínas riquíssimas dentro da pele. Mas a glicação, ela acontece em toda a proteína, todas as proteínas que nós temos no corpo. E uma vez que ela muda o formato e a função, vai danificando aí o organismo, tá? E deixa eu pensar aqui agora em coisinhas que eu anotei pra gente ir conversando. A tireoide é um tema que eu gosto muito de conversar. A tireoide, a gente tem que pensar no corpo mais ou menos assim. A cabeça até a tireoide e a tireoide para baixo. Por quê? Porque a tireoide, ela produz o T3, que é um hormônio que é produzido dentro da tireoide, que conversa com o corpo todo. E é a tireoide que nos mantém a disposição, a alegria, a inteligência, a vontade de viver, e ela que dita as regras sobre o nosso metabolismo. Então, quando eu falo para vocês que para a gente poder ter uma aparência jovem, nós temos que ter hormônio, são todos os hormônios que nós temos do corpo. Mas eu estou comentando em especial sobre a tireoide, porque o que mais acomete o ser humano, em diferentes níveis de idade, é o hipotiroidismo. E esse hipotiroidismo, geralmente, ele está muito associado à ausência de alguns minerais essenciais que a tireoide necessita para converter o T4 em T3. E isso é algo que é muito fácil de ser diagnosticado, e cabe a nós, profissionais estetas, a conseguir detectar isso, e nós temos condições de recuperar isso. Como que a gente recupera isso? Fazendo uma boa anamnese com o paciente, associando isso aos exames laboratoriais e repondo os minerais necessários. Então, por que a gente envelhece, né? Vamos pensar a nível de hormônio. Se é a tireoide que dita as regras do pescoço para baixo, que é ela que manda aí no organismo, e se a partir dos 30 anos a gente já começa a ter uma produção menor de todos os hormônios, inclusive dos hormônios tiroidianos, nós vamos tendo uma deficiência funcional. Tudo vai ficando diferente, vai trabalhando deficientemente. E isso é um agravante para a gente envelhecer. Então, quer ter uma aparência jovem durante muitos anos, para sempre, é necessário estar com os hormônios em dia. É necessário repor esses hormônios. A partir dos 30 anos, 25, 30 anos, a gente já começa a ter aí uma deficiência de hormônios. O legal é que a gente comece a repor esses hormônios que nós já estamos produzindo um pouquinho mais deficiente o quanto antes. Por quê? Porque aí nós estamos oferecendo subsídios e condições para o nosso organismo trabalhar bem e viver aí mais tempo, né? A pele seca. Se a gente tem problemas na tireoide, tô falando de tireoide, mas pode ser em qualquer outro hormônio. Mas como eu tô nesse exemplo da tireoide, eu acho interessante ressaltar. A tireoide, quando a gente tem problemas nela, quando a gente está com ausência, principalmente uma diminuição aí de T3 livre, a gente geralmente tem uma tendência a ter a pele mais ressecada. Por quê? Porque são os hormônios da tireoide que controlam a hidratação, que controla aí um pouco de água também. Se a gente tem uma pele muito ressecada, a pele ela fica mais vulnerável a gente ter mais inflamação, a ter contaminantes do meio externo. E quanto mais contaminantes do meio externo a gente tem, mais agredida ela fica, e consequentemente ela fica mais inflamada, vai deixando a pele mais descamada, mais ressecada. E isso é um dos sintomas, um dos sinais de que a pele está entrando em um envelhecimento talvez precoce. Então, uma dica super legal que eu comento com os pacientes sobre a cuidados com a pele, primeiro é não lavar o rosto com shampoo, sabonete, coisas que espuma. Tudo que espuma faz mal
a pele de uma maneira geral, mas a pele do rosto é mais sensível. Então, os sabonetes que a gente vai usar para o rosto tem que ser sabonetes que ele hidrata, que ele protege, e tudo que espuma, que é o que a gente chama historicamente de shampoo, tudo que espuma faz mal, agride mais a pele, inflama mais e faz com que ela descame menos. Então a gente tem que também ter aí esse bom senso de orientação. Uma coisa que é assim, gente, o tempo é a nossa idade cronológica. É o que está mostrando nos nossos documentos, é o quantos anos de vida a gente já teve. E a idade é a idade biológica, é a idade celular desse paciente, a nossa idade celular. Então, como que a gente pode ter uma idade biológica mais saudável, mais jovem? Tendo um estilo de vida mais saudável, tendo um estilo de vida que não nos acometa com muitos radicais livres, que não nos inflama, que não nos oxida muito, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha pra gente conversar, falar mais. Álcool também, ele é um agravante para o envelhecimento. Não, isso não significa que a gente que nós não tenhamos, que a gente nunca mais vai tomar álcool, não é isso. Mas assim, o nosso organismo, ele não foi feito para se dar bem com o álcool. Então, quando a gente coloca o álcool dentro do nosso organismo, as nossas células, ele vai lutar contra aquilo. Então, ele vai perder um tempo. Vamos pensar aí no fígado. O fígado, ele consegue metabolizar normalmente, assim, sem grandes esforços, 30 gramas de álcool. Então, para vocês terem uma ideia do que se trata essas 30 gramas de álcool, vamos pensar assim. Um copo de cerveja, de 100 ml de cerveja, a gente tem 5 gramas de álcool. Então, nós poderíamos tomar 600 ml de cerveja para que o nosso fígado conseguisse metabolizar aquilo tranquilamente, eliminar, tá? Sem agravar, sem sobrecarregar os rins e sem danificar as funções dele com o restante do organismo. A vodka, a cada 100 ml de vodka tem 45 gramas de álcool. Ou seja, nós estamos numa geração que a juventude gosta muito da destilada, né? E por que isso? Por causa do famoso e o grau, chega num nível mais legal, e enfim. Tanto que hoje as pessoas têm tomado mais destiladas, porque o efeito da destilada em relação à cerveja, ele é muito maior. Mas se você toma acima não, né? 100 ml de uma vodka, ela já tem 45 gramas. O fígado, ele está preparado para metabolizar até 30. Então, isso que passa, esses 15 que passa, vai fazer com que o fígado, ele comece a parar um pouquinho de exercer as funções que ele precisa fazer para dar conta de eliminar aqueles 15% de álcool a mais que passou. E, consequentemente, essa mudança de função que nós delegamos para o fígado faz com que ele inative ou estabilize, pause outros metabolismos, principalmente a ativação ali dos hormônios. O fígado, ele produz algumas lipoproteínas que são responsáveis em carregar e transportar esse hormônio por todo o corpo. Quando ele está ocupado com outras coisas, ele diminui, por exemplo, uma dessas funções. E se ele diminuir a produção dessas lipoproteínas, o hormônio vai ficar sem ter como transportar, sem ter como... É como se fosse o Uber, ele vai ficar sem o Uber para ir até onde que ele precisa. Então, isso vai nos envelhecendo. Então, ter uma pele jovem, ter uma aparência jovem, ela vai muito além de somente pensar em procedimentos estéticos a nível de clínica de estética. Precisa de começar conosco,
com os nossos hábitos. De nada adianta vocês gastarem rios e fortunas de dinheiro com procedimentos estéticos se vocês estão alimentando o organismo de uma forma errada. Se nós não controlarmos aí a saúde intestinal do nosso corpo, vocês vão ter investimentos altos com resultados muito baixos. Lembre-se sempre da regrinha do 80% e 20%. 80% depende do paciente, depende da saúde intestinal do paciente. 20% cabe a nós. E se o paciente cuidar dos 80% que cabe a ele, os 20% que cabe a nós, ele se transforma em 200%. Por quê? Porque o resultado vai ser tão bom, a resposta vai ser tão positiva, aquilo é tão visível que essa porcentagem de 20, ela acaba aumentando mais. E também nós temos que pensar em hidratação desse corpo. E a hidratação desse corpo depois que a pessoa é considerada adulto, e para ele ser considerado adulto, ele tem que ter acima de 30 quilos, então ele tendo mais que 30 quilos, passa a ser meio que obrigatório nós ingerirmos 3 litros de água por dia. E a questão é o seguinte: ai, mãe, essa é para a senhora, ai, não gosto de tomar muita água, não sinto sede, não sinto falta de água. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de necessidade. O nosso organismo, ele necessita de pelo menos 3 litros de água por dia para que a gente consiga dar conta das funções. Então, imagina assim, vou usar uma analogia para ver se as coisas esclarecem. Pensa que nós vamos fazer café. Quando a gente faz café, a gente coloca o pó de café, joga a água ali, aí filtra, e naquele filtro fica o resto, fica a borra. Quando a gente vai fazer outro café, é importante que o filtro, que o coador, que ele esteja limpo. Se ele não estiver limpo, vai ter dificuldades para fazer um novo café, certo? Agora imagina isso, vamos trazer essa analogia para o nosso universo, para o nosso organismo. Nós temos os rins. Os rins, ele é o nosso coador. Se a gente toma 3 litros de água por dia, nós estamos limpando as impurezas do nosso organismo. Essas impurezas estão passando pelos rins, estão sendo eliminadas algumas os rins barra. E aí, qual que é a intenção desses 3 litros de água? É lavar o coador. 3 litros de água, nós estamos oferecendo recursos para que o nosso rim ele consiga trabalhar de uma forma satisfatória a tal ponto de eliminar os resíduos que nós temos no corpo, as toxinas que nós temos no corpo. E para ser mais perfeito ainda, quem dita a quantidade de água que nós devemos de tomar são a quantidade de hemácias que nós temos. Então, vou dar um exemplo para vocês. O valor de referência para hemácias no homem é de 4,3 a 6. Nas mulheres é de 3,9 a 5,3. Então vamos pegar um paciente igual esse aqui que eu estou com os exames em mãos. Esse paciente tem de hemácia 4,5 bilhões no caso. Então se ele tem 4,5 de hemácia, para que o nosso organismo consiga fazer com que essas células ela transite tranquilamente pelo nosso corpo de uma forma facilitada, esse paciente tem que tomar no mínimo 4,5 litros de água por dia. Então, tomar água, a gente tem uma regra de pelo menos 3 litros de água por dia, mas quem dita isso são as hemácias. Então, essa água, esse volume de água faz com que o nosso organismo, que os nossos rins, ele consiga filtrar todos aqueles resíduos. Então, é assim, todos os dias temos que tomar essa quantidade de água. Por quê? Porque a gente está lavando os rins. Lembra lá do coador, da analogia que eu usei do coador?
que o coador, a gente tem que lavar o coador para que a gente possa coar um novo café. Os rins é a mesma coisa. Amanheceu o dia, começou o dia de manhã, vamos pensar aí das 7, das 6 da manhã até as 19 horas, nós temos que ter ingerido 3 litros de água para a gente conseguir lavar esses rins, para que ele consiga fazer a filtração do nosso sangue. Então, todos os dias a gente lava os rins para que ele filtre todos os sangues. No dia seguinte, lava os rins novamente para que ele consiga filtrar todo o sangue. Então, isso é uma obrigatoriedade. E como que a gente vai estar lavando esses rins? Tomando aí 3 litros de água por dia, das 6 às 7 da manhã até as 19 horas. E por que eu falo até as 19 horas? Nós temos que pensar no nosso corpo como uma máquina. Ele trabalha durante o dia e ele descansa à noite. Toda a água que nós tomarmos após as 19 horas, isso é um bônus que nós estamos oferecendo ao nosso organismo. Mas que a gente tenha um controle de tomar esses 3 litros de água, pelo menos aí até as 19. Coloca despertador, coloca lembrete, vai marcando, pega uma jarra enorme lá, marca o volume dela e tenta tomar aí os 3 litros de água por dia, porque isso vai ajudar que você consiga o seu filtro filtrar as impurezas que você tem no seu organismo e a eliminar isso. Então, é necessário, não é ter vontade ou ter sede, é meio que uma regra. A água é um dos remédios mais naturais que Deus nos deu. A água tem inúmeros benefícios. A gente toma outras porcarias por questões de cultura, mas o ideal é que a gente tome água. Eu tenho pacientes que já me disseram que não toma água, que toma Coca-Cola. E que ao invés de tomar água, toma Coca. E a pessoa consegue tomar até 2 litros de Coca ou mais por dia. Agora pensa o tanto que esse organismo está inflamado, intoxicado e está glicado. Uma pessoa que substitui a água por refrigerante é uma pessoa que não se ama, é uma pessoa que está se matando aos poucos. Não estou aqui condenando os refrigerantes, quem gosta de tomar, toma, fica à vontade, eu estou criticando, apenas estou apresentando para vocês a realidade. Refrigerante, a indústria não vai deixar acabar os refrigerantes, porque isso gera dinheiro. Mas refrigerante é uma droga, é um veneno. Quem faz o hábito de consumir refrigerante, na minha concepção, e para quem entende de fisiologia, e para quem entende o mal que o refrigerante faz, não se ama, tá? A mãe que dá na mamadeira refrigerante para criança, eu fico pensando o que acontece na cabeça dessa, né? Enfim, vamos até mudar de assunto, né? Isso não cabe a gente. Uma outra coisa também que nós temos que pensar para a gente manter a nossa aparência jovem para sempre é manter a nossa mente equilibrada. A mente, gente, a mente é que rege o nosso corpo. E uma mente, quando ela está doente, ela deixa, consequentemente, o corpo doente também. Então, há a necessidade de nós pensarmos em manter a nossa mente bem. Como que nós vamos fazer isso? Cada um tem uma coisinha que gosta de fazer. Então, alguns vão fazer atividade física, outros vão meditar, outros vão ouvir uma boa música, outros vão para o ambiente, para o parque. Sei lá, você vai escolher uma coisa que você gosta e que te dá prazer, que te acalme, que te comunica com a natureza, com o universo, com a religião, enfim, isso fica a seu critério. O importante é que a gente tenha uma saúde mental favorável. A minha sugestão é que a gente pare de assistir televisão, que é só notícia ruim, que não tem nada cultural, que não tem nada que agregue, e procure a ver outras coisas. Por que agora, nessa época de pandemia, nós estamos aumentando o nível de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas?
Porque só tem porcaria na televisão. A pessoa que fica vendo aquilo o dia inteiro, ela vai ficando louca. Então, muda, gente. Para de ver notícias ruins, para de propagar notícias ruins e vamos começar a levar notícias boas, coisas que agreguem. É igual a notícia da fofoca, por exemplo. Não vamos levar a fofoca para frente. É uma notícia ruim, é uma notícia desagradável, é uma notícia que constrange alguém, guarda ela para você, não transmite. Agora é algo que deixa a pessoa para cima, que motive, é uma alegria, aí sim vamos divulgar, vamos propagar. E as notícias ruins que a gente vê na televisão, elas não nos acrescentam. Então, se não nos acrescenta, não tem porquê. Vamos parar de propagar notícias ruins, vamos pensar em outras coisas. Então, a saúde da mente é muito importante também para que a gente tenha equilíbrio no corpo. Se você tem uma mente doente, o seu corpo fica doente. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Então, assim, resumindo, né, toda a conversa da live de hoje, manter a aparência jovem, ela depende muito mais do paciente do que de nós. E uma das primeiras coisas que nós temos que pensar é em equilibrar os valores hormonais desse paciente. Ser jovens é ter hormônio. Então, a pessoa pode ter aí os seus 120 anos e ela ter uma aparência mais jovem, desde que ela reponha os seus hormônios. Se a pessoa não começar a repor os seus hormônios, ela vai entrar num declínio tão acelerado e ela vai aí envelhecer. Então, os hormônios é aí o pulo do gato. Para que a gente tenha hormônios, alguns dependem de nutrientes, de vitaminas, que isso cabe a nós repor, e outros precisam de ser os bioidênticos, né? Então, nós temos aí no mercado os bioidênticos e os sintéticos. O ideal é que a gente coloque dentro do nosso corpo tudo que é bioidêntico. O que é isso? Bioidêntico é o que é idêntico ao meu natural. Por exemplo, eu tenho um hormônio que é uma bolinha. Essa bolinha ficou bem feia, né? Uma bolinha. Se eu compro um hormônio bioidêntico, eu vou comprar uma outra bolinha. Bolinha com bolinha, elas se encaixam. Se eu compro um hormônio sintético, sintetizado, vamos pensar que ele é um triângulo. Se ele é um triângulo e bolinha, elas não se encaixam, não comunicam. Então, os bioidênticos, eles são iguais ao que o nosso corpo produz. O nosso organismo reconhece aquilo como algo que faz parte de nós e faz bem pra gente. Os sintéticos, eles são industrializados, eles são feitos diferentes, são bem semelhantes, mas eles são diferentes. E se eles são diferentes e a gente faz o uso disso, o nosso organismo não reconhece aquilo como algo dele. Então ele começa a produzir talvez anticorpos contra, ele começa a lutar contra. Então o organismo ele começa a perder tempo lutando contra uma coisa que você colocou na boca. Então não deixa o teu organismo perder tempo lutando contra uma coisa se ele tem outras coisas mais úteis para fazer. Então, gente, ter uma aparência sempre jovem depende muito da gente, tá certo? Enfim, essa era a live de hoje, era o recado que eu queria passar para vocês. Era aí o recado, mas tudo em termos do organismo depende do que a gente se alimenta, do tipo de coisas que a gente tem. Por isso que é importante a gente ter alimentação colorida, diversificada, para através dela nós pegarmos os nutrientes. O hormônio da tireoide, que é o que eu usei como exemplo, que é um hormônio muito importante, mas não é que ele é menos importante ou mais importante que os outros, é apenas um hormônio que a gente está tendo uma deficiência maior aí na sociedade. E por quê? Para o nosso tireoide produzir T4, eu preciso de ter tirosina, que é um aminoácido, eu preciso de ter o iodeto e eu preciso de ter ferritina. Se eu não tenho ferro, eu não tenho ferritina. Deficiência de ferro é uma das anemias mais comuns que acometem o humano, principalmente as mulheres.
Então, como que eu vou ter uma produção de T4 se eu não estou ingerindo ferro satisfatoriamente? Começa por aí. O T3 é o hormônio que conversa com o corpo. O T4 conversa com o cérebro. O T3 conversa com o resto do corpo. Para a gente ter T3, para nossa tireoide produzir T3, eu preciso de pensar em ter ferro, zinco, selênio, magnésio e a tirosina. Se eu tenho ausência de algum desses minerais, a minha tireoide ela vai parar de produzir o T3 livre, por exemplo, e vai começar a produzir T3 reverso. T3 reverso é um hormônio ruim, é o hormônio da hibernação, da preguiça, do sono, do cansaço, da indisposição, da moleza. Então, é importante nós pensarmos nesses nutrientes, tá? Fica aí a minha dica para vocês, pensar no que vale a pena, né? E até que idade que vocês querem viver. Se vocês vão lutar e trabalhar para viver aí os seus 120 anos, que é o que nosso DNA permite, ou se nós vamos morrer aí mais jovens e doentes. E a questão não é você morrer velho ou você morrer jovem, é você ter qualidade de vida. E se você for morrer velhos, é o que todos nós desejamos, né? Morrer velhinhos, é ter velhinhos com uma qualidade de vida maior, ter uma mente brilhante, ter disposição, ter um corpo ativo, não ser dependente de outras pessoas, tá? Então aí fica aí a minha dica. Pessoal, beijos, fiquem com Deus, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Até a próxima.